O Clã das Montanhas chegou e a doença tá avançando. E agora, cara? Como será que vai ser a recepção da Moat e da Doutora Grace? Como é esse clã? Qual sua cultura? Será que é uma galera pacífica? Um bando de assassinos? Ou uns vida louca que come manga e toma leite? Fica aí que eu vou te contar. Quase madrugada, cansado, com sono, mas tamo aí. Como vocês estão, galera? Estão curtindo os vídeos? Bem-vindos ao HQJ, eu sou o John e a capa desse capítulo é no meio da selva, onde a gente vê a Doutora Grace com cara de pinga se escorando na Moat. Uma representação fiel de você e seu melhor amigo ou amiga numa sexta pra sábado saindo da balada às 4 horas da manhã. Ô, se liga nas plantas ali no fundo. Bonita, hein? Bonita. Me lembrou minha avó, rapaz. Essa planta aí parece tipo uma lamparina gigante. Ela acendia esse troço quando era moleque, faltava energia lá no bairro e tal. Mas me mostra que você tá curtindo os vídeos. Deixa um like aí, lembrando que as alterações de imagem, fala, foi pra preservar a obra original, beleza? E já falei demais, né? Bora pro capítulo. Rapaziada, esse capítulo começa com a doutora Grace e a Moat correndo no meio da selva, fazendo aquele Cooper bacana em direção às montanhas, sabe? Subindo em árvore, aquelas paradas que a galera do CrossFit gosta de fazer. Porém, vocês lembram que a doutora Grace tinha começado a ter umas alucinações no capítulo anterior, tava meio fraca e tal. Então, durante esse percurso aí, a bicha tá tão mal, cara, que ela vai pro chão sem nem conseguir se aguentar em pé. E a Moat, sabida do jeito que é, já tinha percebido que ela estava zoada desde o capítulo anterior. Então ela pede para a doutora esperar ela ali mesmo, né? E aí ela vai andando sozinha à frente. Só que aí ela volta com um pali, rapaz. Aí a doutora sobe no cavalinho, as duas engatam a primeira e vão embora matar dentro, né? Depois de um tempo cavalgando, aquela mata densa, esverdeada, começa a mudar, ficar bem mais colorida, meio que já vai anunciando ali que eles estão chegando, né? E que sacada bacana, hein, meu? Porque afinal de contas o clã é botânico, né? Então, de planta os bichos entendem. Logicamente, né, que a casa deles tem que ter umas flores bonitas, bem regada e tal. E aí, cara, eles encontram com Mireia. Aparentemente deve ser a líder do clã, né? E o clã recebe a Moat praticamente de braços abertos. Até deu aquela impressão deles estarem felizes com a visita. Mas assim que a Moat apresenta a Grace e eles descobrem que ela é do povo do céu, a galera já começa a olhar torto pra Grace, né, meu? E a Mireia já mete o papo reto. Ô, meu, tem conversa não, tá tirando? Leva esse animal daqui, tio. E rola aquele bate-papo de sempre, né? A Moat explica ali que as crianças estão doentes, que ela não consegue desenvolver uma cura, precisa da ajuda deles. E em contrapartida, o clã tá todo apreensivo, né? Não sabe se eles são de direita, de esquerda, do meio, ficam achando que eles trouxeram a doença até eles, blá 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 blá. Mas aí, esse climão tenso que estava começando a se desenvolver é cortado pela doutora Augustine, que começa a passar mal pra caramba, mais do que ela já estava passando desde aquele ponto lá. E, meu, ela passa tão mal que ela desmaia e corta a ligação da doutora com o avatar dela. A Mireia acha tudo aquilo muito estranho, diferente, né, de tudo que já tinha visto. E aí a Moat continua explicando as coisas, né, tipo, a Grace tá ali desmaiada e ela continua explicando as coisas, né. Até que as duas acabam virando o corpo da Grace e vendo um negócio diferente nas costas dela. Um tipo de mancha estranha lá na pele. Siga aí nessa imagem aí, ó. Enquanto isso, lá no acampamento, como rolou aquele corte da conexão da doutora, ela acorda toda confusa, desorientada, mas claro, naquele jeitão dela, né? Não perde tempo, já se levanta, motivada, querendo continuar trabalhando, entendeu o que tá rolando. Só que logo em seguida, aquela cientista ajudante dela lá já gruda e fala que tá precisando da ajuda dela urgente, porque tem algo de errado acontecendo com os avatares. E, velho, essa história, meu, me fez lembrar muito do Caminho de Tsuta. Eles mal conseguem resolver um BO, já vai aparecendo mais dois, três. Você é doido, cara. Pra quem ainda não viu essa história, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas essa pegada de problema atrás de problema é show de bola, porque vai prendendo mais ainda o leitor, entendeu? Cada página, você olha assim e diz, caramba, meu, pô, eu tô curtindo demais isso aqui, cara. É muito legal. Daria fácil para você montar assim uns curta animado, até mesmo algum tipo de série para contar essa história. Seria muito massa. Mas voltando aí, a doutora ela aparece naquele alojamento que a gente viu lá no filme de 2009, onde eles colocavam os avatares para dormir e tal, sabe? E é legal que parece que aquele alojamento meio que ainda está em construção, porque repara aí, ó, não tem nem teto direito, não tem parede. Olha que bacana a preocupação da HQ com a linha do tempo sendo preservada, cara. Que história, hein? Que história, cara. Complementa demais a principal.
Mas então, né, o cidadão ali explica que a conexão com os avatares parece estar bloqueada por algum motivo, já que todas as outras coisas estavam funcionando normalmente. E os dois até debatem se realmente ocorreu um desmaio, porque a doutora ela sentiu como se fosse um desmaio, mas o cara descreve que ele sentiu como se ele tivesse tipo com muito sono, dificuldade para focar nos próprios pensamentos, e ninguém chega a uma conclusão ali do que realmente aconteceu. A doutora resolve analisar o corpo do avatar do rapaz e quando eles viram o corpo, eles descobrem aquela mesma formação de mancha nas costas que a Moat e a Mireia haviam visto no avatar da Grace lá nas montanhas. E nisso aí já aparece um outro avatar cambaleando, né, ali capotando bem na frente deles. E aí a Grace descobre que a última atividade daquela mulher que foi pro chão era verificar o perímetro do lado de fora dos portões. Então o que ela faz? Ela aceita que realmente Selfrid estava certo em fazer a quarentena, pelo menos para os avatares, e já volta ao trabalho para entender o que estava rolando. Afinal, todos os avatares estavam simplesmente apagando. E enquanto isso, lá pelas montanhas, a Mireia e a Moat analisam as manchas nas costas da Grace. E aí a Mireia joga um pó estranho lá nas costas da doutora e eles acabam descobrindo que aquelas manchas estavam crescendo com aquele pó. Como se tipo o corpo estivesse atraindo o negócio. Tá vendo? Já tá dando mais BO. Oh, mas eu vou te falar, esse clã aqui das montanhas parece que são tipo uma mistura de uns nave que foi passar as férias no Havaí e no Egito. Vocês curtiam essa vestimenta? Eu achei meio estranho, mas beleza. Voltando aí, a Mireia conclui que aquela reação do corpo da Grace não deveria ter sido causada por nenhuma planta e decide ajudar a Moat. Ela mudou de ideia fácil, né? Mas aí ela aceita com algumas regrinhas de segurança ali para não espalhar a doença. Tipo, olha, eu te ajudo, mas eu vou tocar em você e no animal do céu e talvez eu também me contamine. Então não toque em nada, não toque em ninguém e ninguém vai tocar na gente, beleza? E a Moat concorda, né? Até porque não tem muita escolha. Aí elas colocam a Grace em cima de uma planta lá e amarram num pare, né? E a Mireia vai guiando ali o caminho. E cara, elas vão andando por aquela floresta colorida e vocês não estão ligados pra onde é que a Mireia leva as duas. Cara, de repente a Moat se vê em tipo um campo cheio de secalim. Joe, mas o que é secalim? É aquela planta lá que tem um pólen venenoso, e a Moat achava que tinha infectado as crianças no começo da história. E nossa, cara, eu vendo isso e pensando, meu, lascou, velho, a galera da Boteia fez alguma coisa, eles são culpados. E aí, meu, a Mireia se afasta junto com a Moat e coloca o Pali pra caminhar entre as secalins. Cê é doido, tira ela daí, vai terminar de matar a doutora. Tipo, o corpo da doutora, porque meio que ela só vive quando o corpo se conecta a ela através daquela tecnologia muito avançada que foi criada por... Vocês entenderam? Cara, a Moat ali muda. E a gente desesperado, velho. E o Pali vai andando ali e a Mireia explica, jogando umas frases de efeito. Ah, a cura pode vir da maldição. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bolacha ou biscoito? E enquanto isso, lá no laboratório, a doutora chega à conclusão que ela vai precisar quebrar a quarentena, porque as respostas que ela precisa estão lá fora. Afinal, a última a desmaiar estava ali, né, no perímetro. E, mano, sabe o que que acontece? Acaba aqui o capítulo. Você é doido, cara, que capítulo maluco. Muita coisa acontecendo, meu povo. E pra quem tá buscando ler os quadrinhos, porque ocasionalmente alguém me pergunta, infelizmente essa história ainda não veio de forma oficial pro Brasil. Ou pelo menos não até esse momento, né? Então tem que ir atrás lá pela gringa mesmo. E a editora desses quadrinhos de Avatar lá nos States é a Dark Horse, beleza? E se você quer ver o próximo capítulo, porque está curtindo o conteúdo, já se inscreve no canal para descobrir o que vai acontecer lá nas montanhas com a Grace e a Moat. Deixa aí nos comentários também de onde você acha que vem essa doença. Me segue no Insta aí também, tá bom? Like no vídeo, isso ajuda o YouTube a saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Meu muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau!